Aleluia. Aleluia. Boa noite, graças a paz. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graças a paz. Nós estamos em mais uma transmissão, um domingo de Páscoa, um domingo em que celebramos que o nosso Deus, Ele ressuscitou. E é motivo de alegria saber que servimos a um Deus vivo, servimos a um Deus santo e servimos a um Deus justo. Então que nessa noite, irmãos, nós possamos estar conectados com os céus, que nós possamos não nos distrair, mas que nós possamos, irmãos, louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é bom. Feche teus olhos, aonde você está, nós vamos orar nesse momento, vamos preparar esse ambiente, porque eu sei porque Deus tem uma palavra poderosa para mim e para a sua vida nessa noite, amém? Feche teus olhos, aonde você estiver. Pai, graças te damos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Pai, reunidos em teu santo nome, reunidos em mais uma noite, Pai, para te louvar e para te bendizer. Pai, eu oro, Pai, por cada pessoa, Pai, que será alcançada por essa palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa encontrar uma terra fértil, que o Senhor possa encontrar, Pai, um coração aberto, um coração disponível para receber a boa semente da palavra. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda oposição, todo embaraço, toda distração. Mas eu declaro, Pai, nessa noite, corações abertos, corações sedentos para receber a boa semente da palavra. E, Pai, eu sei porque sei que nada irá roubar, Pai, a palavra que o Senhor irá implantar nos corações de teus filhos. Hoje é mais uma noite que nós estamos celebrando ao Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um ambiente propício, Pai, para manifestação da sua palavra, para manifestação daquilo que o Senhor tem determinado em nosso coração para essa noite, no nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Boa noite, graças a paz a todos. Mais uma noite que estamos juntos, e eu queria tratar alguns temas com você essa noite. Nós estamos no domingo de Páscoa, um domingo de celebrar que o nosso Rei ressuscitou. Se você tiver a sua Bíblia aí, irmãos, queria que você abrisse em Mateus, aleluia, Mateus capítulo 28, aleluia, Mateus capítulo 28, e o versículo 5, aleluia, Mateus 28, versículo 5, ele diz o seguinte: contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhe anunciou: não temais vós, seis que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está, ele foi ressuscitado, como havia dito. Vinde e vede, vós onde ele já jazia. Indo caminhando depressa, anunciar aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse. E as mulheres abandonaram o túmulo, correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo com seus discípulos. E de repente Jesus veio ao encontro delas e saudou: alegrai-vos. Eles se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando e o adoraram. Sabe, irmãos? E Jesus diz: não temais, ide e dizei aos meus discípulos que sigam para a Galileia. Aquelas mulheres, irmãos, elas foram ao túmulo
e elas queriam ver Jesus, elas queriam ver pelo menos o túmulo. Elas esperavam, irmãos, que Jesus estivesse lá. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. A tumba está vazia, o túmulo está vazio, porque Jesus, o meu e o seu Pai, ele ressuscitou. E quando elas chegaram lá no túmulo, o anjo disse: vocês estão procurando o quê? Não temais vós. Sei que vocês vieram ver Jesus, mas o Jesus que vocês procuram, ele está ressuscitado. O meu e o seu Pai, ele está ressuscitado. Ele não está morto, ele não está parado, ele está ressuscitado. Aleluia. Versículo 7 fala: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai ao que vos disse. O meu e o seu Pai, ele ressuscitou. Sabe, irmãos, a Bíblia também fala em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2, o versículo 24, diz o seguinte: contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o tivesse. A morte, ela não teve o poder, de prender Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz, irmãos, que os governadores daquela época, se eles soubessem que eles estavam crucificando o Rei da Glória, eles não tinham feito. O diabo pensou, quando foi a sexta-feira, quando ele tinha conseguido o seu plano de fazer Jesus ser crucificado, porque o diabo, irmãos, ele entrou em Judas, ele fez com que Judas cooperasse com os fariseus, com os doutores da lei, para que eles pudessem crucificar Jesus. Mas sabe, irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. A sexta-feira foi um momento de trevas, porque Jesus, ele morreu e ele disse: está consumado, porque a obra redentora de Jesus foi consumada. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não teve poder de prender Jesus. A morte, ela não teve poder de prender o nosso Deus, porque ele vivo está. Ele não está morto. O meu, seu Deus, ele está vivo, ele está ressuscitado. A Bíblia diz também, irmãos, em Colossenses, que ele tomou as chaves do diabo, ele humilhou o diabo, ele humilhou os seus anjos, porque ele ressuscitou. Ele chegou lá no inferno, irmãos, ele tomou a chave do diabo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, assim como ele tinha prometido, assim como ele disse, ele está vivo. Aleluia. E sabe, irmãos, Apocalipse diz no capítulo 2 e o versículo 18: eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, possuo a chave da morte e do inferno. O nosso Deus, ele tem a chave do inferno. Ele humilhou o diabo, ele humilhou os seus anjos. Por quê? Porque ele ressuscitou, porque ele vivo está. Aleluia. Em Colossenses, irmãos, aleluia, ele vai dizer o seguinte, Colossenses capítulo 2, aleluia, diz o seguinte, Colossenses capítulo 2 e o versículo 15 diz o seguinte: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus, ele humilhou o diabo, ele humilhou a morte. Porque você, irmão, está com medo, está atemorizado, está preocupado. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, ele é o Deus da provisão. Ele ressuscitou, ele está vivo, irmãos. Sabe, aquelas mulheres, quando chegaram ao túmulo, elas esperaram ver um Cristo morto. Mas sabe, irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe, irmãos, o tema desta noite que Deus colocou no meu coração é o seguinte: mantendo um coração queimando na espera da promessa. Irmãos, o nosso coração, ele precisa estar queimando. O nosso coração, ele precisa estar queimando pelo Senhor, queimando, esperando algo acontecer, esperando o sobrenatural de Deus acontecer.
Sabe, irmãos, todos nós estamos esperando algo de Deus. Todos nós estamos esperando algum sobrenatural de Deus. Todos nós estamos esperando algo, alguma promessa, algo que Deus prometeu para nós. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender, e eu quero te fazer uma pergunta essa noite: como é que está o seu coração? Como está o seu coração esperando a promessa de Deus? Será, irmãos, que você já perdeu a expectativa? Será que você já perdeu tudo que você tinha? O seu desejo, o seu coração, como é que ele está? Será que seu coração está com expectativa naquilo que Deus vai fazer nesses dias, na minha e na sua vida? Porque nós precisamos ter um coração queimando. Nós precisamos ter um coração celebrando, animado, com expectativa no que Deus vai fazer em nossa vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, uma definição que eu achei bem interessante sobre espera. Eu vou te falar. Diz o seguinte: esperar é ter esperança e uma expectativa que algo vai acontecer. O nosso coração, ele precisa estar com expectativa que algo vai acontecer. Esperar é ter expectativa, esperar é ter a convicção em nosso coração que alguma coisa vai acontecer. Como é que está o seu coração, irmãos, para esses dias? Como é que está a sua expectativa em Deus? Será que seu coração está queimando? Queimando por Deus, queimando pela palavra. Sabe, irmãos, quem está esperando algo, ele está animado, ele está festejando, ele está celebrando a Deus, porque algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. E o nosso coração, ele precisa estar queimando, ele precisa estar com expectativa que algo vai acontecer. Sabe, irmão, você pode dizer na sua casa, dentro de você: Pai, eu sei que algo vai acontecer por esses dias. Eu sei que quem está esperando algo, ele está com expectativa. Quem está desejoso por algo, está com expectativa que algo vai acontecer. Algo de bom vai acontecer na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, Jesus, ele veio à terra com um propósito. Jesus, ele veio à terra com um propósito bem específico. Você pode abrir a sua Bíblia, irmãos, em Lucas, capítulo 4. Pega a tua Bíblia, irmãos. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Aleluia. Lucas 4, versículo 18 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto Ele me ungiu para anunciar as boas obras, as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus, ele veio com um propósito muito claro. Jesus, ele veio com um propósito muito específico nessa terra. Ele veio para curar, salvar, libertar. Ele veio para proclamar as boas novas, proclamar a palavra. E sabe, irmão, Jesus, ele tinha um propósito. Mas eu vou te falar uma coisa: para cada propósito que Deus dá para mim e para você, existe uma promessa. Grave isso: todo propósito que Deus ele delimita para mim e para você, vai existir uma promessa, vai existir algo prometido de Deus para nós. E é interessante, irmãos, que existia uma promessa. Jesus, ele ministrou para várias pessoas. Jesus, ele disse para várias pessoas o seguinte: olha, eu vou estar aqui, eu vou pregar as boas novas, mas eu preciso morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então grava isso: para cada propósito que nós temos, existe uma promessa liberada para nós. Jesus, ele tinha um propósito, era proclamar as boas novas, era curar, libertar, pegar os oprimidos do diabo, libertar aquelas pessoas. Mas ele tinha uma promessa, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressuscitava. Mas sabe, irmãos, quando Jesus morreu, muitas pessoas ficaram tristes.
Muitas pessoas elas ficaram se perguntando como é que Jesus ele morria, porque sabe, irmãos, existia discípulos, existia pessoas que foram curadas, libertas, pessoas que viram a olho nu a poderosa mão de Deus, curando, libertando, salvando. Então, irmãos, em meio a tudo aquilo, em uma sexta-feira, o nosso Rei da Glória ele foi crucificado. Mas quando Jesus foi crucificado, existia uma promessa, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu quero te perguntar, qual é a promessa que tem sobre a sua vida? O que é que Deus tem prometido a você? O que é que Deus tem falado para você que vai acontecer? Sabe, irmãos, tome posse da palavra de Deus, tome posse da promessa que Deus tem para mim e para você. Não largue daquilo que Deus prometeu para mim e para a sua vida. Existe uma promessa sobre nós. E Jesus, ele tem uma promessa que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Sabe, irmãos, em Marcos capítulo 8 e o versículo 31 diz o seguinte: então começou a ensinar-lhe o que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Jesus estava dizendo: olha, vai ser necessário que eu padeça, que fosse rejeitado pelos anciãos, que fosse morto e que depois ao terceiro dia ressuscitasse. Em Marcos 8:31 diz o seguinte: existia uma promessa. Jesus ele estava debaixo de uma promessa, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E mais uma vez diz o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: nós vamos subir a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos principais escribas. Eles os condenarão e à morte o entregarão. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Existia uma promessa muito clara na vida de Jesus. E o que iria acontecer na vida dele, ele tinha falado às pessoas. E é interessante, irmãos, que quando estamos esperando algo acontecer, aquelas pessoas estavam esperando que Jesus ressuscitasse. Mas sabe, irmãos, no meio da promessa muitos vão desistir. No meio da promessa muitos vão ser aqueles que vão ficar desanimados. Durante a promessa muitos vão dizer: acabou, não tem mais jeito. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que existiam os discípulos, 2 discípulos, que eles estavam caminhando para Emaús. Jesus tinha falado a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém. Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Mas existiam os discípulos que estavam indo para Emaús, porque já tinha chegado domingo e na ótica dos discípulos que iam para Emaús, nada estava acontecendo. Quantas vezes, irmãos, em nossa vida aparentemente nada está acontecendo? Quantas vezes aparentemente nada na nossa vida estamos esperando por algo e parece que nada está se movendo? E aqueles discípulos estavam indo para Emaús com uma convicção: Jesus não ressuscitou, ele tinha prometido, ele fez tantas coisas, mas eles estavam desanimados, porque no meio da promessa muitos vão ser aqueles que vão desistir, muitos vão ser aqueles que vão desanimar. Mas eu vim te falar uma coisa: Deus não te chamou, meu irmão, para você desanimar. A Bíblia diz que o prazer de Deus são naqueles que avançam, naqueles que não olham para trás, que não retrocedem. Talvez você chegou ao dia de hoje pensando em desistir de tantas coisas, pensando em desistir da promessa. Deus está falando para mim e para você: olha, não desista daquilo que eu coloquei para você, não desista daquilo que eu coloquei em suas mãos. Fiel é aquele que começou a boa obra. Deus não é um Deus de coisas inacabadas. Deus é um Deus de cumprir tudo aquilo que Ele tem determinado para mim e para a sua vida. Mas sabe, aqueles discípulos de Emaús já estavam desmotivados, porque aparentemente chegou o domingo e nada tinha acontecido. Você pode abrir lá, irmãos, em Lucas capítulo 24. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Lucas 24, versículo 13. Não é tempo, irmãos, de jogar a rede, não. Quem foi que mandou você largar a rede? Lucas capítulo 24 e o versículo 13.
Aleluia. Lucas 24 e o versículo 13. Quem achou diz amém? Diga amém aí, meu irmão. Aleluia. Lucas 24, 13 fala o seguinte: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam dialogando sobre tudo que estava acontecendo. Enquanto eles trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos dele foram impedidos de reconhecer. Aqueles 2 discípulos estavam indo para Emaús. Jesus apareceu, mas eles não podiam reconhecer Jesus. Então eles questionou: o que vos preocupa? E sobre o que vocês estão discutindo aí durante a vossa jornada? E eles pareciam entristecidos. Quantas vezes em nossa vida nós estamos entristecidos porque estamos esperando alguma promessa e aparentemente nada aconteceu? No entanto, um deles, Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Você ignora o acontecimento dos últimos dias? E eles indagou: quais? E eles começaram a dizer: ora, que Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram eles para ser condenado para a morte e o crucificaram. E nós acreditamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção de Israel. Mas hoje, ao 3º dia, e desde que tudo aconteceu, aqueles discípulos estavam olhando com a ótica humana. Muitas vezes eu e você está desistindo das promessas e não chegamos a entender que elas estão na nossa frente. Sabe, irmãos, eu declaro nessa noite, na minha e na sua vida, olhos abertos, olhos espirituais abertos, para compreender as promessas de Deus. Aqueles discípulos estavam esperando algo que estava na frente deles, mas a tristeza por aparentemente nada está acontecendo impediram que eles olhassem com a ótica de Deus. Jesus estava lá, mas aparentemente para aqueles discípulos nada tinha acontecido. A promessa, ela está tão próxima da minha e da sua vida que muitas vezes a gente não percebe. Eu não sei se você já imaginou algumas imagens que tem de alguma pessoa cavando, e ela está tão próxima de chegar à água, tão próximo de chegar a uma nova fase, e às vezes está só uma barreira tão pequena, e ela não está percebendo que se ela cavar um pouco mais, ela vai chegar. Aqueles discípulos estavam entristecidos, porque a tristeza, a revolta, a murmuração, ela faz com que eu e você fiquem com os olhos espirituais fechados e não possamos contemplar o que está tão próximo à nossa frente. Aqueles discípulos estavam com a promessa, o próprio Jesus, e eles não entenderam o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que aqueles discípulos caminharam um pouco mais e depois chamaram Jesus para passar a noite com eles. E a Bíblia diz que Jesus, com aqueles discípulos de Emaús, ele partiu o pão, deu graças. E depois que eles partiram o pão, os olhos espirituais daqueles 2 discípulos foram abertos, eles perceberam que era Jesus. E Jesus desapareceu e eles conversaram entre si e disseram o seguinte: será que o nosso coração não queimava quando ele falava aquelas palavras? O nosso coração precisa queimar pelas promessas de Deus. E é por isso que o tema dessa noite é esse: mantendo um coração aquecido para o cumprimento das promessas. Aqueles discípulos estavam com a promessa na frente deles, mas eles não estavam percebendo, porque eles estavam tristes, estavam desmotivados. Sabe, irmãos, Deus ele lança uma promessa, mas o responsável por manter a promessa aquecida nos nossos corações somos eu e você. Deus lança a palavra, ele lança a promessa, mas eu e você que precisa aquecê-la. Hoje pela manhã, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus trouxe ao meu coração que
Toda palavra que eu recebia de ministros e homens e mulheres de Deus, eu anotava no bloco de notas do celular. E quando foi hoje, eu comecei a ler todas as promessas desde 2017. Palavras que Deus tinha liberado sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. E eu tinha anotado e hoje eu comecei a ler todas elas. E sabe, irmãos, hoje, vendo tudo que Deus tem feito na nossa vida, vendo o cumprimento do nosso propósito, estando hoje no Rio Grande do Norte, que é onde Deus tinha colocado no nosso coração, onde Deus falou por homens e mulheres de Deus. Então eu vejo o quanto Deus é fiel. E eu vejo tantas promessas que Deus tinha liberado em 2017, que Deus levantaria pessoas para nos ajudar aqui neste lugar, que levantaria pessoas para nos servir neste lugar. E quando nós viemos para cá, Deus levantou pessoas e tem levantado pessoas para estar junto conosco fazendo a obra de Deus. Então eu posso provar e perceber, irmãos, o quanto Deus ele cumpre as suas promessas. Mas nós viemos para cá em 2019 e nós recebemos palavras desde 2016. Alguns anos se passaram e durante todo esse tempo nós precisávamos colocar o nosso coração aquecido. E eu te pergunto aí, meu irmão, será que durante a caminhada para a promessa acontecer na nossa vida, você tem mantido o seu coração aquecido com as palavras? Você tem lembrado do que Deus tinha dito? Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que traz esperança. E nós precisamos trazer à memória as promessas de Deus, aquilo que Ele nos prometeu. Porque Ele fala, mas eu volto a dizer, a responsabilidade por lembrar das promessas é nossa. Nós precisamos lembrar da promessa de Deus, nós precisamos manter o nosso coração aquecido. São muitas as pessoas, irmãos, que recebem uma promessa, são muitas as pessoas que recebem uma palavra. Quando nós morávamos em Pernambuco, eu vi Deus liberar palavras poderosas sobre homens e mulheres de Deus, muitas coisas. Mas eu vi também muitas pessoas receberem promessas e não agarrarem essas promessas, e se esquecerem do que Deus tinha dito para elas. E eu vim te falar, irmãos, que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete para nós, Ele cumpre. Se eu e você permanecer, se eu e você se manter firme durante a caminhada, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem estipulado para mim, para a sua vida. Mas existia uma pessoa que, assim como nós, recebeu uma promessa, mas o tempo fez com que ela desacreditasse naquilo que Deus tinha dito para ela. Eu quero falar um pouco sobre a história de Sara. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, você vai perceber que Abraão estava se questionando a Deus, parafraseando, será que toda a minha riqueza eu vou deixar para Eliezer, o Damasceno, que era um servo dele? E Deus disse não, você vai ter um herdeiro das suas entranhas. E Abraão ele recebeu uma promessa, uma palavra, como eu e você recebemos todos os dias. Mas o tempo fez com que Sara desacreditasse daquilo que Deus tinha prometido para ela. E nós vemos em Gênesis 16 a origem dos ismaelitas, quando tudo aconteceu. Quando Sara, irmãos, ela fez uma escolha errada. Quando Sara, ela quis dar um jeitinho brasileiro para Deus. Quando ela não quis mais acreditar na promessa de Deus. Muitas são as pessoas que recebem palavras, mas é muito mais fácil para algumas pessoas chegarem e dizer: ah, Deus não cumpriu. Ah, Deus não cumpriu aquilo que Ele tinha prometido para mim. Mas sabe, irmãos, quando Deus libera uma promessa, a responsabilidade de mantê-la firme, volto a dizer, é minha e sua. E sabe, eles tinham recebido uma promessa, Abraão e Sara tinham recebido uma promessa que naquela época era Abrão e Sarai, mas Sara decidiu, viu o tempo passar e decidiu: não, Deus não quer que eu engravide, então eu vou colocar a minha serva para ter relações com Abraão e gerar um filho para ele. Sara, ela não aguentou o tempo de espera. E só provam do melhor de Deus aqueles que sabem esperar a promessa. E a escolha, muitas pessoas falam que Sara não soube esperar, mas eu vou te falar uma coisa: Abraão, irmãos, ele pode ser o pai da fé, mas nesse momento Abraão ele consentiu com a escolha de Sarai. Abraão ele também disse então ele teve relações com outra serva, porque ele desacreditou na promessa. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa se manter firme.
Eu posso te falar que durante a promessa que Deus ele tem para nós, muitas são as coisas que vão acontecer. Para aqueles discípulos de Emaús, eles estavam desanimados e a tristeza nos cega. O desânimo, ele nos cega. Mas Deus, ele quer que você enche seu coração de fé, meu irmão. Eu quero trazer à memória nesta noite quantas coisas Deus já cumpriu na minha e na sua vida. Quantas coisas o Senhor, ele cumpriu em nosso ministério, em nossa casa. Quantos foram os livramentos que Deus deu para mim e para você, ele tem dado. E em todas essas coisas, irmãos, Deus, ele nunca falhou. Então mantenha a promessa, mantenha aquilo quente no seu coração. Não sejamos como Sara e Abrão, que eles decidiram, irmãos, esquecer a promessa, esquecer o tempo da promessa. Eles esfriaram aquilo. E como eu falei no início, uma das definições da palavra espera é ter expectativa que algo vai acontecer. É ter expectativa que algo vai acontecer. Quem espera algo está com expectativa. Eita, vai ser hoje. Mas hoje não aconteceu. Vai ser amanhã. Mas não aconteceu. Vai ser próxima semana. Mas já aconteceu. Vai ser próximo mês. Mas quem espera algo, ele está com expectativa que algo vai acontecer, que algo vai se manifestar na minha e na sua vida. Mas nós não podemos apagar as promessas de Deus, não podemos esquecer das promessas de Deus. Mas Deus, ele quer que você torne viva com um choque de realidade. Não deixe, da mesma maneira que o ser humano, quando está morrendo, tecnicamente, você está tendo uma parada cardíaca, os médicos vão colocar aquele negocinho lá, aquele seu não é o certo, mas vão dar um choque para aquela pessoa ressuscitar. E Deus, nessa noite, ele não quer que você faça morrer as promessas. Deus, ele está dando, irmãos, no meio do seu coração um choque para a gente acordar, para a gente tornar vivo a promessa de Deus, mantendo o coração alegre, mantendo o coração convicto daquilo que Deus diz e ministra ao nosso coração. Sabe, irmãos, a Bíblia também fala de outra história sobre Deus, ele tinha prometido uma terra que emanava leite e mel para o povo de Israel. E a Bíblia diz em Moisés, que Moisés, ele convocou 12 espias para que eles pudessem vigiar a terra, que eles pudessem avistar a terra, para que eles pudessem verificar a terra. Eu me lembro, irmãos, que a primeira vez que eu vim aqui para o Rio Grande do Norte foi em 2016. Isso, 2016. E a primeira vez que eu vim para cá, eu fiquei fascinado por este lugar. E mal sabia eu que Deus já tinha me colocado aqui numa viagem, na época com o meu pastor, que era o pastor Elias, pastor que eu devo muito a ele. E eu vim com ele para o aniversário da igreja que hoje eu pastoreio. E fiquei encantado com a cidade. Eu e Renato ficamos encantados por esse lugar. E mal sabíamos que Deus já estava colocando a gente numa missão expiatória pela terra. E assim Moisés, ele mandou 12 espias para vigiar a terra. E eles, depois de 40 dias de vigiarem a terra, espiar a terra, eles voltaram com um relatório. Mas a Bíblia diz que 10 espias, eles voltaram com um relatório de incredulidade. Eles disseram às pessoas, de fato, a terra mana leite e mel, a terra é poderosa, a terra tem muitos frutos, mas ela tem dificuldades, ela tem gigantes, ela tem outros povos, ela é fortificada. E aquele relatório corrompeu toda a nação de Israel, exceto a Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles disseram de maneira alguma, se Deus está conosco, Ele vai operar milagres, nós vamos vencer as dificuldades. Josué e Caleb, eles agarraram a promessa que Deus tinha dito para aquela nação, que haveria uma terra que emanava leite e mel. Mas aqueles dois homens, Josué e Caleb, se levantaram contra aquela nação e disseram, não, o Senhor é conosco, o Senhor vai nos fazer possuir aquela promessa, aquela terra. Eles tiveram força. E eu te falo uma coisa essa noite, Deus, Ele não deu para mim e para você espírito de medo, Ele deu espírito de poder. Seja corajoso, seja valente. Sabe, irmãos, a força não está em nós, a força é Deus em nós para realizar as coisas. E aqueles 12 espias trouxeram um relatório. E a Bíblia diz, irmãos, que pela incredulidade daqueles 10 espias, Deus, Ele fez com que aqueles homens
como aqueles que tinham 20 anos a mais, eles não chegassem à terra prometida pela incredulidade, exceto a Josué e Caleb. E Deus, ele fez com que todo aquele restante, toda aquela nação, ele fez com que os filhos daqueles homens que foram incrédulos, eles iriam alcançar a terra prometida, juntamente com Josué e Caleb, porque Deus, irmãos, ele não é homem para que minta. Deus, ele fez com que aqueles filhos daqueles homens pudessem perceber que Deus, ele não mente. E eu queria que você abrisse comigo o tempo que Caleb, ele esperou a promessa, o tempo que ele aqueceu a promessa em seu coração. Se você abrir em Josué capítulo 14, acompanha aí, irmãos. Josué 14. Aleluia. Josué capítulo 14 e o versículo 7. Josué capítulo 14, versículo 7. Nós vamos ler o tempo, a promessa se manifestando na vida de Caleb. Josué capítulo 14, versículo 7 fala: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra, e eu lhe prestei um relatório sincero. Sabe, irmãos, uma pessoa de fé, ela não nega os fatos, mas ela vai para cima dos fatos com a fé. Versículo 8: Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo se amedrontaram e desencorajaram o povo. Outro conselho: esteja próximo de pessoas de fé, esteja próximo de pessoas que são mais crentes do que eu e você, para aquecer a promessa em nosso coração. Ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e fui inteiramente fiel. Seja inteiramente fiel à promessa que Deus colocar na minha e na sua vida. Por este motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou, o pé te pertencerá, por herança a ti e aos teus descendentes, para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yahvé, o teu Deus. E desde então, o Senhor me guardou com vida. Sabe, irmãos, Deus, ele nos guarda com vida para alcançar a promessa dele. Deus, ele nos guarda com vida para alcançar aquilo que ele nos prometeu. Sabe, irmãos, quando nós pisamos na terra, quando nós pisamos na promessa que Deus, ele tem determinado para nós, aquilo vai trazer para nós satisfação. Porque Caleb, irmãos, durante todo esse tempo, ele disse que tinha 40 anos quando a promessa ela foi liberada. Mas ele manteve um coração sincero, ele manteve o coração íntegro, ele manteve o coração aquecido. E eu te motivo essa noite: mantenha o seu coração aquecido nesses dias. Eu não quero saber, irmão, o que está acontecendo lá fora. Eu não quero saber, irmãos, do pano que está lá fora. Eu sei de um Deus que aquilo que Ele prometeu, meu irmão, para mim e para você vai ter que se manifestar, vai ter que acontecer. Então, nesses dias, durante a sua jornada, mantenha o seu coração aquecido, mantenha o seu coração convicto, aquecido. Aqueça as promessas, agarre as promessas, coloque sobre a sua vida, irmãos, um manto para aquecer a promessa, aquecer aquilo que Deus tinha determinado para mim e para a sua vida. E ele diz no versículo 10: Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Faz 45 anos quando o Senhor fez a declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão, tendo neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Agora, pois, dê-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá havia Maneaquins.
em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse ao Senhor. E sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando Moisés mandou os 12 espias para vigiar a terra, tinham lá descendentes de Enac, existiam gigantes. E quando Deus liberou aquela promessa, Caleb disse que se estivesse lá gigantes ou não, o que tivesse dificuldade ele enfrentaria. E 45 anos se passaram. E o versículo Josué 15 e o versículo 14, aquele homem esperou 45 anos, ele tinha 85 anos, mas ele tinha vigor na promessa, ele tinha vigor naquilo que Deus tinha prometido para ele. Em Josué 15, versículo 14 diz: e Caleb expulsou destas terras os 6 Eniaquins, Cesai, Aimã, Tamai, descendentes de Enac. Quando Deus promete algo para nós, pode vir o que estiver na frente. Eu tenho um ditado seguinte, meu irmão: se a tempestade, se o problema não sair da minha frente, eu e você passa por cima. Se o problema se levantar sobre a minha, a sua vida, querendo nos destruir, eu e você vai se levantar e passar por cima dele. Caleb, ele estava com vigor. Por quê? Porque ele estava com o coração aquecido, porque ele tinha um coração em fé, porque ele esperou. E sabe, irmãos, esperar é uma atitude de fé. Esperar é confiar. Deus, ele não é mentiroso. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. A sua palavra é verdadeira. Aquilo que ele promete para nós é verdadeiro. Ah, pastor, mas eu entendo que eu preciso manter o meu coração aquecido para receber a promessa de Deus, mas eu estou desmotivado. Eu estou sem força. Está sem força? Abra lá Isaías 40. Aleluia. Isaías 40, o versículo 28. Oh, aleluia. Isaías 40 e o versículo 28. Sabe o que ele diz para mim e para você, meu irmão? Ele diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, ele não se cansa e nem se fadiga, e ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incomparável. Faz forte e alcançado, e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Ora, os adolescentes se cansam e ficam exaustos, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O nosso Deus é aquele que nos fortalece. O nosso Deus, quando você achar que você não tem nenhum vigor, quando você achar que você está desmotivado, que não tem nenhum vigor na sua vida, que você está fraco, que está sem força, Deus é aquele que renova a minha e a sua força. Deus é aquele que dá força para que você permaneça firme. Deus é aquele que dá força para você renovar as suas forças. Meu irmão, receba nessa noite, em nome de Jesus, força e vigor, restabelecimento da sua força. Ah, pastor, estou cansado. Chegou a força, a palavra. Irmão, se você estiver na sua casa com a sua Bíblia, levante em nome de Jesus a sua Bíblia e fala o seguinte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você, irmãos, é poderoso.
Você é vitorioso. E Deus quer que você mantenha seu coração aquecido. Mantenha seu coração firme. Mantenha seu coração convicto naquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Deus, Ele não mente, irmãos. Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele tem estipulado para o nosso coração. Tudo aquilo, irmãos, que Ele tem estabelecido para as nossas vidas, Ele irá cumprir, porque Ele é bom. E sabe, irmãos, em meio a tudo isso, nós temos a convicção que o nosso Redentor, Ele vive. Que o nosso Redentor, Ele é bom. Que o nosso Redentor, Ele nos dá força. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada coração, por cada vida, Pai, que esteve conosco, Pai, nessa transmissão. Por cada pessoa, Pai, que alcançará, que o Senhor alcançará, Pai, essa palavra. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, essa palavra produzindo, fortalecendo, aquecendo os corações desta noite, Pai. Que o teu amor, Pai, console aqueles que estão atribulados. Que a tua força restabeleça as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Irmãos, eu desejo para você um dia abençoado, uma semana abençoada e força. Mais uma semana se inicia e estejamos esperando o sobrenatural de Deus se manifestar em nossa vida. Estejamos esperando o que Deus irá fazer por esses dias. Não perca a expectativa em Deus. Não perca o seu coração. Aqueça o seu coração, porque Deus estará manifestando coisas em nossa vida.